Ó meu bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Neste vídeo de hoje eu quero direcionar assim, mais para aquelas pessoas que estão saindo das igrejas. Tem muitas pessoas que estão abandonando as denominações, né? E que estão desacorçoados com os escândalos enfim, com as coisas que acontecem aí no meio da cristandade que modificaram tudo, está totalmente diferente da igreja primitiva, que é o modelo que ficou para os cristãos, os filhos de Deus, então frequentar e se reunir ali. Está tudo diferente, hoje o pessoal está debandando no mundo todo. Mas vem aquela pergunta, para onde ir? Ou qual o lugar que não está assim hoje? É complicado, né? Então, para não deixar muito longo o vídeo, vamos já. Há dois textos bíblicos apenas que nós vamos comentar neste vídeo aqui. Vamos lá, às escrituras então? Aí está, vamos pegar esse texto aqui lá, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui, ó. Lucas capítulo 16, o verso 8. Aqui Jesus, né, contando uma parábola, ele fala: e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Nós não vamos entrar no assunto aqui da primeira parte do texto, que aqui Jesus está falando sobre mordomia e é uma outra parte. Mas vamos entrar aqui na segunda parte, que fala de prudência, algo que é fundamental para os filhos de Deus. Prudência. Então o que Jesus está falando aqui? Que os filhos deste mundo, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E é uma realidade. Nós começamos este vídeo falando a respeito das pessoas que estão saindo do meio denominacional e para onde eles estão indo. Será que as pessoas estão saindo daqueles ambientes contaminados pelo pecado, pelo mundo, e estão realmente indo para um lugar onde existe a santificação do Senhor Jesus, esteja presente ali? É isso que nós queremos fazer, porque infelizmente, amado, o pessoal está abandonando esses lugares inconvenientes que não estão de acordo com a vontade de Deus, mas não estão também indo para onde o Senhor chamou, para onde o Senhor quer que esteja. Vamos ver isso aqui. Então, a dica que fica, quando a pessoa sai do ambiente, é para onde que eu vou? Eu vou, no qual denominação que eu vou congregar? Amados, denominação não é lugar para os filhos de Deus congregar. Pode ter certeza disso. Então eu vou dar uma dica aqui, ó, aonde que a pessoa vai buscar congregar, louvar a Deus, louvar o Senhor. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu aonde? Olha que Jesus foi crucificado, foi dentro de uma denominação que ele foi crucificado para santificar o povo? Fora do arraial, não foi dentro. O que é o arraial? O arraial originalmente significava Jerusalém. Veja bem, Jesus ele não foi crucificado lá na cidade de Jerusalém. Ele foi tirado fora da cidade, lá num lugar chamado Gólgota, também conhecido como Monte da Caveira, fora da cidade de Jerusalém. Interessante isso. Por que Jesus não foi crucificado lá em praça pública em Jerusalém? Ele era tido por tão mal? Por que não crucificaram ele lá em praça pública para dar o exemplo? Porque o plano de Deus era esse, que Jesus fosse sacrificado fora do ambiente lá. E
Por que que ele foi sacrificado fora de Jerusalém? Para santificar o povo. Então, amados, hoje, quando as pessoas... A igreja não é chamada a Jerusalém celestial, a Jerusalém espiritual, tal assim. Então, as igrejas da cristandade hoje são tidas como assim, um símbolo de Jerusalém. É ali que eles têm o templo de material, é ali que adoram a Deus. Então, Jesus foi tirado fora desse lugar para ser sacrificado, para então santificar o povo. Então, são santificados pelo sangue de Jesus aqueles que estão fora do arraial. Por isso, o verso 3 diz: o que que diz? Aqui está dizendo para a igreja do Senhor Jesus: saiamos, pois, a ele. A quem? A Jesus. Aonde saiamos? Fora do arraial, levando o seu vitupério. A pessoa que vai em busca do Senhor Jesus, não espere que vai sair para o mar de rosa. Vai levar o vitupério de Cristo. Vai ter dificuldades, só que o Senhor, aquele que é o vencedor, o campeão, vai estar junto com essa pessoa. Percebe? Então, qual é a dica que diz para quem sai fora do arraial? Para quem saiu desse arraial da cristandade, saiu fora. Entendeu que lá não é o lugar onde o Senhor Jesus está presente, onde é o lugar para o salvo. A pessoa sai, para onde que eu vou? A dica é esta: vai para Jesus, não busque um nome de igreja, porque senão vai achar um nome de igreja onde Jesus esteja ali, certo? Então você só vai encontrar o Senhor Jesus fora desses ambientes. Não tem. A igreja do Senhor Jesus, no passado, tinha alguma placa que identificava? Não. A igreja no tempo dos apóstolos tinha algum nome lá, igreja tal? Não. Se identificava pelas cidades, pelos lugares onde ali estava a igreja do Senhor reunida, o povo salvo reunidos. Mas não tinha um nome que identificasse. Quem eram os fundadores das igrejas que os apóstolos espalharam pelo mundo todo? Jesus. Você viu lá a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de João? Não. Paulo, João, Pedro fundou a igreja em algum lugar? Não. Na realidade, quem fundou foi Jesus. Agora, os apóstolos, o que eles fizeram? Eles como o apóstolo Paulo falou: eu como construtor lancei o alicerce. Quem que é o alicerce? Jesus. Então, se Jesus é o alicerce, Jesus é o fundamento. O apóstolo Paulo não era. O apóstolo Paulo falou: eu como sábio construtor. O apóstolo Paulo como mestre de obras. E não como fundamento. Então, a igreja do Senhor Jesus não tem outro nome. Ela tem que ser edificada em Cristo. Sobre Cristo. Ele é o fundamento. Agora você pega as igrejas da cristandade, você vai em uma igreja da cristandade e já tem fundador. Então, se já tem fundador, Jesus Cristo não está lá. Porque Jesus Cristo, ele é o fundador, ele não tem sócios. Não tem sócios nisso. Foi o sangue dele unicamente que era inocente, que podia ser derramado para perdão do nosso pecado. Mas você vai, por exemplo, eu vou lá na Igreja Universal do Reino de Deus. Não, lá já tem o fundador, Edir Macedo é o fundador de lá. Cristo está fora. Mas então eu vou ir lá na Igreja da Graça. Não, lá o fundador é o R.R. Soares, não é Jesus. Mas então eu vou, por exemplo, lá da Igreja Adventista, mas o William Miller já fundou lá. É ele que é o dono lá daquilo lá. E assim por diante vai. Você vai, mas a congregação cristã não tem dízimo, não tem pastor, não tem nada. Mas o fundador é o Franciscão. Já tem fundador. Não tem uma denominação que se encontra que não tenha fundador. Agora, a pessoa que sabe, quer seguir o homem,
Porque os fundadores, eles são os caciques lá. Eles decidem. Eles formam as convenções, os conselhos, e eles que decidem como que deve de ser lá dentro. A igreja de Jesus Cristo não. Quem decide, quem dirige é o Espírito Santo. É totalmente diferente. Então você vai me dizer assim, as pessoas saíram, poxa, eu saí da igreja, agora não vou ir para uma denominação, para onde que eu vou? Para onde que eu vou então? A própria Bíblia não diz que não devemos deixar de nos congregar? Que devemos estar congregados? Pois é, e devemos sim. Numa congregação, tá ali, participamos da ceia do Senhor e tudo mais. Então é necessário. É necessária a comunhão coletiva, né, com os irmãos e com Deus. Mas é onde que vai encontrar essa igreja, então, que não é dessa maneira, que não tem um nome? Sim, o próprio Jesus deu a dica, como que se faz isso aqui. Nós vimos que a dica, primeiro, não é ir procurar nome de igreja. Cai fora do nome de igreja. Já saiu de uma igreja que tem um nome, por que ir entrar noutra que tem um nome também, que tem fundador? Vai na igreja de Jesus Cristo, é fundador de que não tem nome, é só o nome dele que figura lá como o centro. Aonde que é essa igreja? Veja bem, Jesus deu a dica, que é onde que é. Onde? Então, Jesus falou, um lugar. Onde? Que lugar é esse? Estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Você quer estar com Jesus? Quer ter a certeza que Jesus está presente ali onde você está reunido? É simples, não procure denominação. Você saiu da denominação, não vá atrás de outra. Veja bem que a Bíblia está ensinando aqui aos hebreus que é fora do arraial, portanto fora de denominações, que vai poder encontrar Jesus. Jesus deu a certeza que onde 2 ou mais, Deus falou 2 ou 3, é a partir de 2. Não tem como existir uma igreja com uma pessoa. Então tem que ser pelo menos 2 pessoas reunidas para ser uma igreja. Então Jesus prometeu estar ali. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Por que não está escrito assim, onde se reunirem 2 ou 3? E está onde estiverem reunidos que Jesus vai estar. Porque o Espírito Santo reúne as pessoas e Jesus então se põe no meio. Você entende? Então, o lugar onde Jesus está, onde o salvo deve se congregar com outros demais irmãos, não é ir numa igreja, é ser uma igreja junto com os demais irmãos. É procurar, fora das denominações, grupos de pessoas que se reúnem nos modos da igreja primitiva. Veja como é que era a igreja primitiva. Nós vemos só um exemplo do apóstolo Paulo e ali os companheiros dele, a comitiva dele, eles, né, seguindo em frente, tipo sem rumo para pregar o evangelho, onde o Senhor levasse eles. Eles foram parar em Éfeso, eles foram para a oração na beira de um rio, e ali eles, o grupinho deles, o apóstolo Paulo e mais alguns companheiros deles reunidos ali para a oração, algumas mulheres ali na beira daquele rio vieram e se aproximaram deles, da oração deles, participaram junto com eles. De repente, uma mulher que nem morava ali, mas ela tinha casa ali, uma empresária, abriu as portas da casa dela para que então fossem feitos os cultos lá, se reunissem lá, e ali começou a igreja. Mas não era a irmã Lídia a fundadora da igreja, era a igreja lá em Éfeso, onde os irmãos se reuniam. Você percebe como que começa uma igreja? Então é assim, amados, não fique preocupado se você saiu de um ambiente nocivo para a fé. Não procure entrar em outro, arriscar, chutar um outro ambiente que pode ser igual ou até pior daquele ambiente que saiu. Pegue e vai, procure Jesus.
através da oração, através da leitura da Bíblia, através de conversar com pessoas comprometidas verdadeiramente com o Evangelho, e procure um ambiente onde não seja o homem que dirige, onde seja Jesus Cristo através do Espírito Santo. As pessoas se reúnem em qualquer lugar, onde não seja em templos, nesses negócios lá, fabricado pela mão humana. Ora, busca em Deus e tem paciência, espera que o Senhor prepare o lugar e que o lugar seja onde as pessoas se reúnem nos moldes da igreja primitiva, certo? E com certeza ali você vai ficar e ali você vai ser feliz. Qualquer pessoa, né? Então, aí tá o que eu tenho para passar para vocês, segundo o que está escrito na Bíblia, principalmente para essas pessoas que estão deixando as denominações, que estão aborrecidos, que estão vendo as coisas que estão acontecendo, os escândalos que está hoje em dia no meio da cristandade, né? E vai procurar esse lugar. Você pode dizer assim, mas tudo que é lugar tem escândalo, tem problema. Amados, todos têm. A própria Bíblia nos ensina que é necessário que tenha um escândalo, porque que é para aqueles que estão reunidos naquele ambiente, então, através dos escândalos, aqueles que são sinceros, eles se manifestam. Eles se manifestam e daí duas coisas acontecem. Ou, se é a igreja do Senhor Jesus, certamente toma providência para que seja tirado fora o escândalo, que seja limpo ali o ambiente. Ou então, se é o ambiente que não é a igreja do Senhor Jesus, aqueles que são sinceros caem fora. Vão procurar onde é a igreja, nos modelos, nos modos que o Senhor deixou, que é no modo da igreja primitiva. Certo? Então, está aí a dica, a gente encerra por aqui, não quero cansar vocês com palavras, né? Fica aí a dica, principalmente para aquela pessoa que está saindo do meio denominacional e está preocupada onde que eu vou congregar. Fica em casa, não invente de ir procurar outros grupos, outras coisas, porque não dá certo. E outro detalhe que é o importante que quero passar para vocês, que ir formar outro grupo, eu vou fundar uma igreja ali do meu jeito, não adianta, aí você está sendo você o fundador. Esquece isso. Então vou lá em tal lugar, lá parece que é bom assim. Mas normalmente, amados, veja bem, hoje em dia o engano proliferou de uma certa maneira. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão saindo das denominações evangélicas, por exemplo, e estão indo para outras denominações, outros grupos que descem a lenha nos evangélicos e mostram toda a podridão dos escândalos do meio evangélico. Mas se for ver as pregação deles lá, é pior. É heresias. Tem, por exemplo, eu vou falar só de um grupo. Tem muitos. Mas tem o grupo, olha, que nega a ceia do Senhor quando está na Bíblia. É um fundamento bíblico, é um mandamento do Senhor para a igreja, que está escrito ali que até que o Senhor volte, a ceia do Senhor é um memorial da morte do Senhor Jesus, é necessário. Negam a ceia do Senhor, negam a doutrina do inferno, dizem que a aniquilação, que a pessoa não fica lá no lago de fogo pela eternidade, negam a existência de Satanás, dizem que o diabo é a própria pessoa, e tem um grupo que diz até que Deus é o próprio diabo. Olha que ponto chega a blasfêmia, e infelizmente tem pessoas que vão para esse lugar. Lembra que o primeiro versículo que nós lemos neste nosso estudo de hoje
Foi que os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz? Pois é isso, amados. É isso o que acontece. Se nós for ver, realmente os filhos deste mundo, eles são prudentes, eles analisam, eles pensam nos negócios deles, o que dá lucro. Eles agem com prudência, enquanto que os filhos da luz, muitas vezes, são imprudentes. Digamos assim, sai de um caldeirão que está fervendo e pula numa panela de água quente que está fervendo, é a mesma coisa. Ou seja, sai de uma denominação porque ali não é conveniente e vai para um outro lugar, às vezes que está pior ainda. Que nem esses ambientes aí que negam doutrinas fundamentais da Bíblia. Veja bem, tem grupo lá que diz que Jesus voltou no ano 70, que não é mais para esperar a volta de Jesus. Note, é tantas as coisas que a gente podia refutar essas doutrinas, mas vamos falar só de um exemplo. Se Jesus realmente tivesse voltado no ano 70, já teria acontecido a ressurreição. Então nós que estamos aqui estaria todo perdido. Não teria mais salvação. Esses próprios que pregam isso, então, estariam condenados. Você percebe o erro? Outra coisa, se Jesus, então, tivesse voltado no ano 70, já fazem quantos anos? Praticamente 2000 anos. Então, nós estaria vivendo novos céus e a nova terra. Como estamos aqui na terra, então, nós não teria, como igreja, subido ao céu, porque a igreja estaria no céu já. E nesta terra, o que estaria reinando então na nova terra? A promessa do Senhor falou, ele falou, eis que cria novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Agora me diga uma coisa, que justiça que nós vemos hoje nessa terra? Na nova terra, segundo o que está escrito, não teria mais pranto, nem choro, nem dor, todas essas coisas seriam coisas do passado. Veja o que acontece hoje, pessoas perdendo a vida todo dia, pessoas chorando todo dia, pessoas sofrendo todo dia, olha os hospitais, como está tudo isso. Que nova terra é essa? Mas eles afirmam com todas as letras e vão lá e batem o pé e pegam a Bíblia e distorcem texto, fazem malabarismo para pôr na cabeça das pessoas que Jesus já voltou no ano 70. Que diabo não existe, que diabo é a própria pessoa, e por aí vai. Eu vou meditar por aqui, porque senão a gente vai o dia todo falando desse respeito. Então fica aqui da minha parte o meu desencargo de consciência, aquelas pessoas que estão deixando o mundo denominacional, estão fazendo certo. Eu fiz isso e não me arrependo de jeito nenhum. Mas só, amado, procure Jesus. Vai em Jesus, vai a Ele fora desses ambientes. Lá está o lugar da nossa é diferente, lá eles são contra os evangélicos. Não basta, não tem que ser contra os evangélicos, tem que ser em Cristo, tem que estar em Cristo. É isso que tem de ser. Então faz isso. Vai em Jesus, fora do arraial, e deixa com Ele. Mas demora, já faz não sei quantos anos que eu estou fora do mundo denominacional e não encontro esse lugar. Espera no Senhor. Uma das virtudes do crente é ser paciente e esperar no Senhor. Beleza? Terminamos por aqui esse vídeo. Como sempre, a minha gratidão primeiramente a Deus. Minha gratidão a você que tem estado com a gente aí. Senhor abençoe, guarde você e tua família. Ore por mim e por a minha família. Se for do agrado do Senhor, se veremos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até lá, se o Senhor nos permitir.